Está no ar mais um É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental, a primeira infância, período que vai do nascimento aos 6 anos de idade. É nessa fase que se definem as bases do desenvolvimento humano. A ciência já comprovou, a cada $1 investido na primeira infância, $7 retornam para a sociedade. Para que isso aconteça, políticas públicas bem planejadas para a primeira infância não são um gasto, mas um investimento capaz de reduzir desigualdades, prevenir violências e impulsionar o futuro. Fica com a gente, porque saber como cuidar da infância é da sua conta. Investir em políticas públicas que atendam gestantes, bebês, crianças e suas famílias é a forma mais eficaz de romper barreiras da desigualdade, quebrar ciclos de pobreza, prevenir diferentes formas de violência e impulsionar o desenvolvimento de todo o país. Como o Tribunal de Contas tem atuado na garantia desses direitos das crianças? Para falar sobre esse assunto, eu estou com a auditora Simone Velten. Bem-vinda, Simone. Obrigada, Mariana. Simone, para a gente começar, vamos contextualizar. Por que a infância é considerada a fase mais importante da vida? Essa é a primeira fase que o cérebro tem um pleno desenvolvimento. O desenvolvimento cerebral nessa etapa, especialmente de 0 a 3 anos, é o maior pico de desenvolvimento. E nele a gente tem que aproveitar para essa criança se desenvolver, se relacionar, brincar, garantir esse pleno desenvolvimento para que nas etapas posteriores a gente não precise remediar, na verdade. E qual que é o papel, então, da família, da rede de apoio, do poder público na formação dessa criança, nessa primeira infância? A família é o primeiro espaço, né? O primeiro espaço de acolhimento, de amor e de cuidado. É ali que essa criança vai desenvolver as suas relações, seus padrões de relacionamento. E ela precisa acolher essa criança, apoiá-la nesse desenvolvimento. A comunidade, a sociedade faz parte, tem um provérbio, na verdade, africano, que fala que a gente precisa de uma vila, na verdade, para cuidar, né? E isso está previsto no artigo 227 da nossa Constituição, que diz que, na verdade, toda a comunidade, a criança precisa de uma convivência comunitária. Por quê? Porque ela precisa do sentimento de pertencimento, ela precisa pertencer àquela comunidade, né? Ter aquela convivência comunitária para fortalecer a sua identidade. E o papel do poder público é garantir os direitos dessas crianças, com políticas e ofertas de serviços, com saúde, educação, segurança, esporte, lazer, garantir o direito de brincar e garantir que essa criança viva sem violência. E essas políticas para a criança, muitas vezes a gente vê elas pulverizadas, né? São feitas de formas separadas. Como que a gente consegue pensar em uma política única, uma estratégia única para a primeira infância? É possível? Claro, na verdade o Marco Legal da Primeira Infância, que foi publicado em 2016, ele já pede que os programas, as ações, os programas, as políticas sejam pensadas de forma integral para atender essa criança de forma única, né? Não tem a criança, o pedaço dela da educação, o pedaço dela na saúde, o pedaço... Não, ela tem que ser olhada de forma integral. Para isso, exige do poder público um esforço de unir essas políticas, de integrar essas políticas, e aí tem que ter, na verdade, uma ação intersetorial nos municípios. Na verdade, todas essas secretarias, essas políticas precisam ser pensadas para que possa atender de forma única e enxergue essa criança de maneira integral. E, de fato, esse é um desafio que o poder público precisa implementar, mas pode ser feito através de comitês, né, do Comitê Intersetorial para a Primeira Infância. Certo, e os municípios têm uma obrigação, né, que é a criação de um plano, inclusive eles têm que encaminhar ao Tribunal de Contas esse plano da primeira infância. O que é o plano, o que ele deve conter, Simone? Esse plano é um guia, na verdade, é um guia para toda a administração pública saber o que nós vamos fazer para a primeira infância, né? O Tribunal de Contas fez uma auditoria em 2023, onde foi editado um acórdão, né, do plenário do Tribunal de Contas, dando um prazo de 1 ano para que os municípios elaborassem seus planos municipais, em decorrência dessa lei de 2016. Esse plano precisa ser construído de maneira coletiva, inclusive ouvindo as famílias, a comunidade,
comunidade, as crianças, professores, servidores, para que seja uma construção coletiva com diversas visões da infância sendo contempladas nesse plano. Ele precisa ter, primeiro, um diagnóstico desse município, qual é a primeira infância, né? Um retrato de como são as infâncias do meu município. Então, um diagnóstico na área de saúde, educação, segurança, assistência, violência, espaços de brincar, parques públicos, ações de prevenção de exposição ao consumo. Então, tem várias ações previstas lá, várias áreas previstas no artigo 227 que precisam ser diagnosticadas. Aonde eu estou hoje? Aonde meu município está? E para onde eu quero chegar nos próximos 10 anos? Então, ele é prazo de 10 anos. 10 anos. Sim. E ele precisa ter esse diagnóstico para que eu possa planejar os próximos 10 anos, definir uma meta. Olha, eu estou no indicador X hoje, né? Eu quero... No final desses 10 anos, eu quero atingir uma meta de 2. E aí, o que eu vou fazer nesses 10 anos para alcançar esse resultado? Então, vai ser detalhado em ações, definir quem vai fazer o quê, em que prazo que vai ser feito e como vai ser monitorado. Esse plano, a lei determina a primeira determinação legal que faz com que esse plano seja obrigatoriamente monitorado, para não ser um plano de gaveta, né? Você Sim. faz e esquece ele ali. Na verdade, ele precisa ser constantemente monitorado e avaliado para que, de fato, após 10 anos, essas metas possam ser alcançadas. E o Tribunal de Contas também vai acompanhar, né? Vamos monitorar. Vamos receber os planos e depois passar a monitorar. Isso, a partir do exercício de 2026, nós vamos passar a monitorar esse acórdão que foi expedido agora em julho de 2024. Tá certo. Obrigada, Simone. Eu que agradeço. E agora eu convido a Clarice Scardua para o Minuto TCE. Olá, Mariana. A inteligência artificial está mudando a forma como acessamos informações. E o Tribunal de Contas do Espírito Santo também entrou nessa. Agora, você pode conversar com o tribunal e tirar suas dúvidas sobre normas e decisões em poucos segundos com o chat TCE-ES. Funciona assim: você digita sua pergunta como se estivesse conversando com alguém e a ferramenta responde de forma clara e prática usando as informações oficiais do TCE-ES. Vamos testar para ver como é que funciona? Você digita aqui, ó, chat tces.tces.tc.br. E aí você entra, então, no chat do Tribunal de Contas. E aí você já tem aqui alguns caminhos que ele já te dá, algumas perguntas. É possível utilizar pregão para contratar serviços de engenharia, por exemplo, e outros. Nós vamos perguntar aqui, por exemplo, você que é servidor, que trabalha em instituição, advogado, enfim. Vamos colocar aqui, como adquirir equipamentos de informática por meio de atas. Ele vai consultar a jurisprudência, ou seja, ele vai consultar quais são as decisões do tribunal dentro desse tema e vai trazer toda a explicação, inclusive com os links das decisões, das consultas, do que o tribunal entende sobre isso. Tudo muito detalhado, de forma clara, para que todos possam acessar. O acesso é super seguro e você pode entrar com o login do gov.br ou certificado digital. Com essa novidade, o tribunal facilita a vida de servidores, gestores, advogados e profissionais do direito e, claro, de qualquer cidadão que queira entender melhor as decisões e normas que impactam o Espírito Santo. Experimente o chat TCE-ES. Volto com você, Mariana. E tem mais informações com Kaique Dias. Um trabalho da Defensoria Pública foi aperfeiçoado a partir de dados do Tribunal de Contas. Confira na reportagem. Oi, galera! Cheguei para somar. Sou a Dália, IA da Defensoria Delas nas Escolas, e estou aqui para ajudar vocês a entender e enfrentar as violências. O vídeo que você acabou de assistir foi criado por inteligência artificial. É uma das formas da Defensoria Pública do Estado chegar até as escolas e conscientizar sobre a violência contra a mulher. A gente faz várias atividades no enfrentamento às violências contra meninas e mulheres, que a gente chama de Defensoria Delas. Mas a partir de um primeiro momento de alguns dados nacionais e do nosso sentir pessoal enquanto instituição, a gente viu a obrigação de a gente
criar um projeto especialmente para as meninas, né? Somente este ano, já foram mais de 4.300 estudantes atendidos. Um trabalho que agora é mais focado, a partir do relatório de uma auditoria do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que mostrou que quase 80% dos casos de violência sexual no estado aconteceram com meninas menores de 18 anos. A maioria com vítimas de até 12 anos. O relatório do TCE ainda apontou que cerca de 70% desses casos acontecem em ambiente doméstico. O direcionamento dado ao trabalho da Defensoria Pública surgiu após uma auditoria do Tribunal de Contas, divulgada no final do ano passado. Além de meninas, os dados falam sobre mulheres e destacam que as principais estatísticas de violência no Espírito Santo apresentam um aumento no número de registros, sem tendência de queda. Até o início da nossa auditoria, não existia uma forma de você saber em tempo real o número, o quantitativo de casos de violência contra a mulher no Espírito Santo. Então, em julho de 2024, foi lançado o painel de monitoramento da violência contra as mulheres. Além de compilar os dados, os auditores também descobriram que não existe uma política pública voltada diretamente para meninas e adolescentes. Apesar das meninas de até 17 anos serem 22% das mulheres capixabas, elas representam 77% dos casos de violência sexual registrados na Secretaria de Segurança Pública. Não existe uma política pública, não existem equipamentos especializados, então nós esperamos que o Estado dê uma olhada melhor, né, para esse público. Uma análise específica e focada, que agora direciona o trabalho da Defensoria Pública nas escolas. Para a Defensoria Pública é essencial que a gente faça o enfrentamento ou a conscientização na base. A gente tem que prevenir. E de que forma que a gente tem que prevenir? Através da educação. Muito importante esse trabalho que desperta os jovens a reconhecerem violências e buscarem ajuda. O É da Sua Conta fica por aqui. Continue por dentro do que acontece no Tribunal de Contas pelo nosso portal e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Ter um emprego é bom. 2 pode ser melhor ainda. Mas e 3? 4? 5? 6? 7? É claro que não pode. E o cidadão fica de olho se for um cargo público. Pode denunciar e contar com a ajuda de quem pode resolver o problema. E o Tribunal de Contas tem a ver com isso. Foi graças a um cidadão que a Prefeitura de Baixo Guandu descobriu que médicos estavam acumulando cargos públicos de forma irregular e, consequentemente, não cumpriam a carga horária completa de trabalho. Pela Constituição, médicos podem ter até 2 vínculos de trabalho em órgãos públicos, desde que haja compatibilidade de horário entre eles. Mas um morador de Baixo Guandu buscou a ouvidoria do tribunal para denunciar que havia médicos contratados para trabalhar 40 horas semanais e que não estavam cumprindo toda a carga horária. A ouvidoria viu o risco de irregularidades e acionou a prefeitura para tomar as providências. A prefeitura descobriu que 5 médicos tinham mais de 2 vínculos de trabalho, sendo um deles com 7 empregos, 3 em Minas Gerais. Um total de 128 horas semanais de carga horária. O tribunal atuou, junto com a ouvidoria do tribunal, com a gente aqui, comunicando a possibilidade de irregularidades no que diz respeito à acumulação ilegal de profissionais da área da saúde, principalmente a de médicos, onde levou a gente a abrir um processo administrativo para poder apurar os fatos. Foi detectado realmente várias acumulações ilegais. Isso abriu os nossos olhos para tomar uma providência que a gente não tinha. Hoje, a Prefeitura de Baixo Guandu, através do RH e a controladoria, ela cruza os dados, facilitou o controle e abriu essa margem para a gente manter esse controle mais rigoroso. Depois que a prefeitura fiscalizou e corrigiu a situação com os médicos, a população já sentiu a diferença. Para marcar é tranquilo. O negócio é que a gente tem que marcar mais com antecedência. Então, de certa forma, você está achando organizado? Assim? Agora bem mais. Agora bem mais. Por meio da ouvidoria, o TCE está aberto para receber o cidadão e garantir que a sua participação contribua para uma gestão pública mais eficiente e responsável. Seja com sugestões, reclamações ou notícia de irregularidade,
sua voz conta muito. Esse é o TCE presente no seu dia a dia, trabalhando para melhorar a vida das pessoas.